Agora estamos dentro da Capela Nicolina, a capela privada do Papa. O Vaticano, coração da Igreja Católica, não é apenas um lugar de santidade e devoção religiosa, mas também um depositário de inúmeros segredos e mistérios. Desde relíquias antigas, até câmaras ocultas e artefatos controversos, os vaults do Vaticano abrigam uma grande quantidade de descobertas intrigantes e, às vezes, inquietantes. Número 1. A Bíblia do Diabo. Um dos objetos mais misteriosos e inquietantes da coleção do Vaticano é o Códice Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo. Este enorme manuscrito medieval, que se acredita ter sido criado no início do século XIII, é o maior manuscrito medieval conhecido no mundo. O Códice Gigas contém uma Bíblia completa, assim como textos adicionais, entre eles, instruções para exorcismos e uma representação do próprio diabo. Diz a lenda que o manuscrito foi escrito por um monge que estava prestes a ser executado por quebrar seus votos monásticos. Em uma tentativa desesperada de evitar seu destino, o monge prometeu criar um livro que contivesse todo o conhecimento humano em uma única noite. Ao se aproximar da meia-noite, o monge percebeu a impossibilidade de sua tarefa e recorreu ao diabo em busca de ajuda. O diabo concordou em ajudar, e o monge conseguiu completar o manuscrito, daí seu apelido, a Bíblia do Diabo. O Códice Gigas não é famoso apenas pelo seu tamanho e pela assustadora lenda que envolve sua criação, mas também pela impactante imagem do diabo que aparece em suas páginas. O diabo é representado como uma figura grande e escura com chifres e língua bifurcada, cercada por um texto misterioso. A presença dessa imagem inquietante levou muitos a especular sobre a verdadeira natureza e finalidade do Códice Gigas. Alguns até sugerem que poderia ter sido usado em antigos rituais ou práticas de magia negra. Número 2. Os Nephilim e o sangue RH negativo. Outro mistério intrigante relacionado ao Vaticano gira em torno dos Nephilim, uma antiga raça bíblica de gigantes nascidos da união de anjos e humanos, e do raro tipo de sangue RH negativo. Segundo algumas teorias, o Vaticano poderia possuir conhecimentos, ou até mesmo provas, de uma conexão entre os Nephilim e os indivíduos com sangue RH. O sangue RH é um grupo sanguíneo pouco comum que não possui o fator Rhesus, uma proteína que se encontra na superfície das células vermelhas do sangue, na maioria das pessoas. A ausência dessa proteína levou a especulações sobre a possibilidade de que os indivíduos RH tenham uma herança genética única, possivelmente ligada aos Nephilim. Número 3. O mistério do anjo acorrentado. Um dos rumores mais intrigantes e persistentes que cercam o Vaticano se refere à suposta existência de um anjo real e vivo, aprisionado entre suas paredes. Segundo essa misteriosa história, o Vaticano conseguiu capturar e manter um ser celestial real, mantendo-o acorrentado e oculto aos olhos do mundo. A história do anjo acorrentado cativou a imaginação de muitos. Alguns afirmam que a posse do Vaticano de um ser divino desse tipo poderia fornecer uma prova definitiva da existência dos anjos e do reino sobrenatural. Outros especulam sobre a possibilidade de que o anjo acorrentado possua conhecimentos ou poderes inestimáveis, que a Igreja pretende controlar ou aproveitar para seus próprios fins. Apesar da falta de provas concretas que sustentem a existência de um anjo acorrentado no Vaticano, lenda persistiu por séculos. Algumas versões afirmam que o anjo está retido em uma câmara secreta sob o Vaticano, amarrado por magia ancestral ou restrições divinas para evitar que escape. Outros sugerem que o anjo poderia ser um prisioneiro de guerra, capturado durante uma batalha celestial e mantido como troféu ou moeda de troca pela Igreja. Número 4. Emanuela Orlandi e a Estátua do Anjo. O desaparecimento de Emanuela Orlandi, uma jovem cidadã do Vaticano, em 1983, se tornou um dos mistérios mais duradouros e inquietantes, ligados à Santa Sé. Emanuela, filha de um funcionário do Vaticano,
desapareceu sem deixar rastros após assistir a uma aula de música em Roma. O desaparecimento dela desencadeou uma investigação que durou décadas e que foi marcada por teorias da conspiração, supostos encobrimentos e uma peculiar conexão com uma estátua de um anjo. Em 2019, uma denúncia levou os investigadores até 2 tumbas do cemitério teutônico dentro dos muros do Vaticano, onde se acreditava que estavam escondidos os restos de Emanuela. No entanto, quando as tumbas foram abertas, estavam completamente vazias, aprofundando o mistério que cerca seu desaparecimento. A investigação tomou um rumo estranho quando apareceu uma fotografia da estátua de um anjo apontando para as tumbas vazias. A estátua, que foi colocada no cemitério anos depois do desaparecimento de Emanuela, parecia estar direcionando a atenção para o mesmo lugar onde se acreditava que estavam ocultados seus restos. Essa peculiar coincidência alimentou a especulação de que a estátua poderia conter uma pista vital para resolver o mistério. Número 5. Tecnologia alienígena. Nas cavernas do Vaticano. Uma das afirmações mais extraordinárias e controversas em torno dos segredos ocultos do Vaticano se refere à suposta presença de tecnologia extraterrestre em suas cavernas. Alguns teóricos da conspiração e entusiastas de OVNIs acreditam que o Vaticano tem escondido provas de civilizações extraterrestres e suas tecnologias avançadas por séculos, mantendo esse conhecimento em segredo do público. Segundo essas teorias, a extensa coleção de artefatos e manuscritos antigos do Vaticano poderia incluir objetos de origem extraterrestre, como dispositivos tecnológicos avançados, restos de naves espaciais ou até mesmo restos de seres extraterrestres. Os defensores dessa ideia sugerem que a Igreja está ciente da existência de vida extraterrestre há muito tempo e optou por suprimir essa informação para manter seu poder e controle sobre as massas. Alguns dos rumores mais persistentes se referem à suposta posse do Vaticano de dispositivos energéticos avançados, tecnologia antigravidade e até mesmo capacidades de viagem no tempo, obtidas por engenharia reversa a partir de artefatos alienígenas. Essas afirmações frequentemente citam o controle rigoroso do Vaticano sobre o acesso aos seus arquivos e a natureza secreta de seu funcionamento interno, como provas de encobrimento. Número 6. A controvertida doutrina do descobrimento. É uma série de decretos papais históricos que concediam às nações cristãs europeias o direito de conquistar e reivindicar terras habitadas por não cristãos. Esses decretos, promulgados durante os séculos XV e XVI, desempenharam um papel importante na colonização da América e de outras partes do mundo pelas potências europeias. A doutrina do descobrimento tem sido fonte de controvérsia e crítica por séculos, pois muitos afirmam que ela fornecia uma justificativa legal e moral para a exploração, escravidão e o genocídio dos povos indígenas. Em essência, os decretos declaram que as terras não cristãs estavam abertas à conquista e que os habitantes indígenas não tinham direito legítimo a seus próprios territórios. O impacto da doutrina do descobrimento tem sido profundo e duradouro, e muitas comunidades indígenas ainda lutam para fazer valer seus direitos e reivindicar suas terras ancestrais. O legado do colonialismo e a desapossessão dos povos nativos remontam aos princípios esboçados nesses decretos papais. Número 7. A Câmara de Exorcismo Papal. Nas profundezas da Basílica de São Pedro, existe uma câmara oculta. Dizem que essa câmara, oculta do público, é projetada para exorcismos. A existência dessa câmara tem sido objeto de fascinação e especulação. Dizem que essa câmara oculta do conhecimento público é especialmente projetada e equipada para realizar exorcismos, um antigo ritual para expulsar espíritos malignos de indivíduos que se acreditava estarem possuídos. A existência dessa câmara secreta tem sido, há muito tempo, objeto de fascinação e especulação. Entre aqueles interessados nos segredos ocultos do Vaticano,
Segundo rumores, a sala está decorada com antigos símbolos religiosos, relíquias sagradas e outros poderosos artefatos espirituais que se acredita ajudarem no processo de exorcismo. Alguns relatos sugerem que a câmara tem sido utilizada por papas e clérigos de alto escalão para realizar exorcismos em pessoas consideradas sob a influência de forças demoníacas. Dizem que esses rituais são muito secretos e só são realizados nos casos mais extremos de suspeita de possessão. Número 8. As catacumbas dos cardeais perdidos. Sob a tranquila beleza dos jardins vaticanos, se esconde uma rede obscura e misteriosa de catacumbas, onde se diz que descansam os cardeais desaparecidos em circunstâncias suspeitas. Dizem que essas catacumbas, conhecidas como as catacumbas dos cardeais perdidos, guardam os segredos de algumas das desaparecimentos mais enigmáticos da Igreja. Segundo a lenda, nas catacumbas entravam os cardeais que encontravam um fim prematuro e inexplicável, muitas vezes relacionado a intrigas políticas, lutas de poder ou disputas teológicas dentro da Igreja. Os corpos desses cardeais perdidos foram supostamente enterrados em túmulos sem nome, seus nomes e histórias enterrados junto com eles nos túneis escuros e úmidos sob o Vaticano. Alguns sussurram que as catacumbas dos cardeais perdidos também podem conter provas de jogo sujo ou até mesmo de assassinato, com o Vaticano usando a rede clandestina como meio para encobrir escândalos e silenciar aqueles que ameaçam revelar seus segredos mais obscuros. Número 9. A Biblioteca dos Livros Proibidos. Dizem que nas profundezas dos vastos arquivos do Vaticano existe uma biblioteca secreta que contém uma coleção de livros proibidos, textos que foram considerados perigosos ou controversos demais para o consumo público. Dizem que esta biblioteca oculta, conhecida como a Biblioteca dos Livros Proibidos, abriga obras que questionam os próprios fundamentos do cristianismo e os ensinamentos da Igreja. Entre os volumes que supostamente contém esta biblioteca secreta estão antigos evangelhos gnósticos, escritos heréticos e outros textos apócrifos que apresentam versões alternativas de eventos e ensinamentos bíblicos. Esses livros foram suprimidos pela Igreja por séculos. A Biblioteca de Livros Proibidos contém obras sobre práticas ocultas, demonologia e temas esotéricos. Ela contém grimórios e livros de feitiços, com feitiços e rituais. Além de textos religiosos, sussurram que a Biblioteca de Livros Proibidos contém obras sobre práticas ocultas e demonologia, e outros temas esotéricos que a Igreja tem escondido da opinião pública há muito tempo. Alguns até especulam sobre a possibilidade que a biblioteca contenha grimórios e livros de feitiços, antigos tomos que contêm poderosos feitiços e rituais. Número 10. O feitiço do Palácio Apostólico. O Palácio Apostólico, residência oficial do Papa, não é apenas um lugar de grandiosidade e significado religioso, mas também o cenário de um arrepiante mistério sobrenatural. Segundo a lenda, o fantasma do Papa Alexandre VI, notório Papa Borgia conhecido por seu reinado corrupto e escandaloso, assombra os salões do palácio. As testemunhas afirmam ter visto a figura espectral de Alexandre VI vagando pelos corredores. Sua presença costuma vir acompanhada de um inexplicável arrepio, uma sensação avassaladora de pavor. Alguns até afirmam ouvir os fracos sussurros do falecido Papa, cujas palavras ressoam nas antigas salas como um sinistro lembrete de seu legado obscuro. Dizem que as aparições fantasmagóricas de Alexandre VI são mais frequentes em tempos de agitação ou escândalo dentro da Igreja, o que leva alguns a acreditar que seu espírito se sente atraído pela energia da corrupção e da discórdia. Outros especulam sobre a possibilidade de que a alma inquieta do Papa busque redenção ou tente expiar os pecados de seu passado. Número 11. A relíquia maldita de Judas. Entre os muitos tesouros e artefatos que são guardados nos cofres do Vaticano, dizem que há uma relíquia maldita com uma história sombria e problemática. As 30 moedas de prata pagas a Judas Iscariotes por sua traição a Jesus Cristo.
Segundo a lenda, essas moedas de prata, conhecidas como a relíquia maldita de Judas, carregam consigo uma maldição poderosa e malévola que traz desgraça e tormento para quem as possui. A história da relíquia maldita e o Vaticano escondeu as moedas. A relíquia causou escândalos e crises. Tocar a relíquia de Judas trouxe fenômenos perturbadores, pesadelos, doenças inexplicáveis, ataques de loucura e violência. Alguns acreditam que a mera presença da relíquia na Santa Sé tem sido responsável pelos diversos escândalos, crises e episódios sombrios que assolaram a Igreja ao longo de sua história. Rumores indicam que aqueles que tocaram a relíquia de Judas enfrentaram fenômenos perturbadores, pesadelos, doenças, inexplicáveis, loucura e violência. Alguns dizem que as moedas brilham ímpia e sussurros de Judas. Número 12. Dublês papais e conspirações. Dublês substituindo o Papa em aparições e atos. Alguns afirmam até que as moedas emitem um brilho inquietante e ímpio, e que delas se ouvem fracos sussurros do próprio Judas. Número 12. Doppelgangers papais e conspirações de assassinato. Ao longo da longa e muitas vezes turbulenta história do papado, circularam rumores sobre o uso de dublês papais que substituem o Papa em aparições públicas e eventos. Segundo algumas teorias, esses dublês foram empregados pelo Vaticano para proteger o Papa de tentativas de assassinato e outras ameaças à sua vida. A ideia dos dublês papais foi alimentada por uma série de relatos históricos e supostos avistamentos de vários papas em diferentes lugares ao mesmo tempo. Alguns teóricos da conspiração até sugerem que o Vaticano manteve um programa secreto de recrutamento e treinamento de indivíduos que se parecem incrivelmente com o Papa, prontos para intervir e ocupar seu lugar a qualquer momento. Um dos casos mais famosos de um suposto dublê papal é o do Papa Paulo VI, quem se dizia que havia sido substituído por um impostor durante os últimos anos de seu papado. Os defensores dessa teoria apontam mudanças na aparência do Papa, seu comportamento e até mesmo seu anel, como prova de que houve uma troca. O projeto da máquina do tempo. Nos arquivos secretos, rumores sobre um projeto misterioso intrigam teóricos e investigadores. Dizem que inclui um dispositivo capaz de ver o passado e o futuro, permitindo influenciar a história. Relatos afirmam que essa tecnologia é desenvolvida em segredo há décadas, usando textos antigos, ciência avançada e até conhecimentos extraterrestres. Conhecido como o projeto da máquina do tempo do Vaticano, dizem que essa suposta empreitada inclui um dispositivo sofisticado capaz de olhar para o passado e o futuro, permitindo que a Igreja testemunhe e até influencie o curso da história. Segundo alguns relatos, o Vaticano está desenvolvendo essa tecnologia em segredo há décadas, recorrendo a uma combinação de textos antigos, ciência de ponta e até mesmo conhecimentos extraterrestres. A natureza exata do dispositivo continua sendo um mistério, e alguns especulam que pode ser uma forma de computador quântico avançado, enquanto outros acreditam que é um artefato místico imbuído de poderes sobrenaturais. Os defensores da teoria do projeto da máquina do tempo do Vaticano apontam diversos acontecimentos históricos e profecias, como prova da existência do dispositivo e de seu possível impacto no mundo. Alguns afirmam que a Igreja usou a máquina do tempo para testemunhar em primeira mão eventos bíblicos como a crucificação de Jesus Cristo, Sand, ou a divisão do Mar Vermelho. Outros sugerem que o artefato pode ter sido usado para alterar o curso da história, garantindo a sobrevivência e o domínio da Igreja Católica ao longo dos séculos. Número 14. O Arquivo de Milagres e Atividade Paranormal. Nos cofres do Vaticano, há um arquivo que documenta milagres e eventos paranormais. Este depósito, chamado Arquivo de Milagres e Atividade Paranormal, contém informações sobre intervenções divinas, aparições e possessões demoníacas. Segundo alguns investigadores, o arquivo é organizado e mantido. Dizem que esse depósito secreto, conhecido como Arquivo de Milagres e Atividade Paranormal, contém uma abundância de informações sobre fenômenos inexplicáveis, desde relatos de intervenções divinas e aparições, até casos de possessão demoníaca e eventos sobrenaturais.
Segundo alguns investigadores, o arquivo é meticulosamente organizado e mantido, com registros detalhados e artefatos associados a cada milagre ou evento paranormal denunciado. Esses arquivos supostamente incluem testemunhos de testemunhas oculares, provas físicas e até mesmo análises científicas realizadas por investigadores designados pela Igreja. Um dos aspectos mais intrigantes do arquivo de milagres e atividade paranormal, a sugestão de que ele pode conter provas de eventos que desafiam explicações convencionais, como a levitação ou a bilocação, ou até mesmo encontros com seres extraterrestres. Alguns teorizam que o Vaticano está estudando esses fenômenos há séculos, tentando entender sua natureza e suas possíveis implicações para os ensinamentos e crenças da Igreja. Número 15. O Selo de Salomão. Controle de demônios. Entre os muitos artefatos lendários que se diz que estão em posse do Vaticano, poucos são tão intrigantes e controversos quanto o Selo de Salomão. Este antigo anel de selagem, que se acredita ter pertencido ao rei Salomão da Bíblia, disse que possui um imenso poder sobre demônios e outras entidades sobrenaturais. Segundo a lenda, o selo de Salomão estava imbuído do poder de dominar e controlar os demônios, permitindo ao rei sábio aproveitar seus conhecimentos e habilidades para seus próprios fins. Frequentemente, o anel é representado com um complexo design geométrico, possivelmente simbolizando a intrincada magia e sabedoria do próprio Salomão. Há muito tempo circulam rumores de que o Vaticano adquiriu em segredo o selo de Salomão e o mantém oculto em seus cofres, usando seu poder para exercer controle sobre as forças demoníacas e proteger a Igreja de ameaças sobrenaturais. Alguns até especulam que o Vaticano usou o anel em exorcismos e rituais encobertos, utilizando seu poder para expulsar espíritos malignos e manter o equilíbrio entre os reinos terreno e espiritual. Número 16. O Templo Pagão Subterrâneo. Oculto nas profundezas das ruas da cidade do Vaticano, dizem que foi feito um surpreendente descobrimento. Durante escavações arqueológicas secretas de um antigo templo pagão romano perfeitamente conservado, dizem que este santuário subterrâneo, com estátuas de divindades e altares de sacrifício, foi descoberto por funcionários do Vaticano há décadas, levando a uma operação para explorar e esconder sua existência. A presença de um templo pagão sob a Igreja Católica levantou perguntas e especulações. Alguns sugerem que a decisão do Vaticano de manter o segredo se origina do desejo de evitar escândalos e problemas doutrinários. A presença de um templo pagão sob o coração da própria Igreja Católica levantou perguntas incômodas e desencadeou especulações absurdas. Entre aqueles que souberam de sua existência, alguns sugerem que a decisão do Vaticano de manter a descoberta escondida está enraizada num desejo de evitar o escândalo potencial e os problemas doutrinais que poderiam surgir do seu reconhecimento da história pagã que está literalmente sob os seus pés. Abundam as teorias sobre as divindades específicas que eram adoradas neste santuário subterrâneo, e alguns afirmam que o templo pode ter sido dedicado a deuses poderosos como Júpiter ou Marte, ou até mesmo ao misterioso Mitra, cujo culto era popular entre os soldados romanos. A descoberta de um sítio pagão tão bem conservado poderia trazer dados valiosos sobre as práticas e crenças religiosas da antiga Roma, iluminando uma época em que o cristianismo ainda não havia se estabelecido como a fé dominante. Número 17. Retrato amaldiçoado do Antipapa. Dizem que em um canto obscuro da vasta coleção de arte do Vaticano, pendura-se um retrato inquietante. Seu tema, uma figura misteriosa e infame conhecida como o Antipapa. Segundo a lenda, este quadro amaldiçoado, criado durante um período de grande cisma e agitação dentro da Igreja, está imbuído de um poder maligno que traz desgraça e desespero a quem o contempla. O Antipapa, um pretendente rival ao trono papal que desafiava a autoridade do Papa legítimo, parece no retrato como uma figura magra e sinistra,
Seus olhos parecem seguir o espectador com uma intensidade inquietante. Dizem que, com o passar dos séculos, o quadro ganhou vida própria. Suas cores desbotaram e a tela se quebrou, como se refletisse a decadência e corrupção do legado do antipapa. Os rumores entre os conhecedores do Vaticano sugerem que o retrato amaldiçoado permanece oculto. Sua existência é conhecida apenas por alguns poucos escolhidos, a quem foi confiada a responsabilidade de protegê-la. Alguns afirmam até que o próprio quadro é fonte de discórdia e divisão dentro da Igreja. Sua mera presença é um lembrete dos capítulos sombrios da história do Vaticano que muitos prefeririam esquecer. São Malaquias, do século XII, previu a sucessão papal. Profecia dos Papas. Nas criptas sob o Vaticano, um misterioso sarcófago guarda os restos de São Malaquias, santo e profeta irlandês do século XII. Segundo a lenda, São Malaquias foi dotado de uma visão divina que lhe permitiu prever a sucessão de papas desde sua época até o fim dos dias. Uma sequência profética conhecida como a Profecia dos Papas. A Profecia dos Papas é uma série de 12 frases crípticas em latim. Acredita-se que cada uma delas descreve um papa em particular e os acontecimentos que se desenrolariam durante seu reinado. Dizem que a profecia final da sequência prevê a chegada do último papa, conhecido como Pedro o Romano, cujo reinado coincidiria com a destruição de Roma e o fim do mundo, como o conhecemos. Número 19. O Evangelho Perdido de Pedro e o Cristianismo Alternativo. Rumores dizem que nas profundezas dos arquivos do Vaticano foi feita uma descoberta assustadora. Um evangelho perdido há muito tempo, atribuído a São Pedro, uma das figuras mais proeminentes do cristianismo primitivo. Dizem que este antigo texto, conhecido como o Evangelho Perdido de Pedro, contém um relato radicalmente diferente da vida de Jesus, de seus ensinamentos e dos próprios fundamentos da fé cristã. Segundo sussurros entre eruditos e teóricos da conspiração, o Evangelho Perdido de Pedro apresenta uma narrativa que diverge significativamente dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns afirmam que este evangelho alternativo retrata Jesus sob uma luz mais humana, enfatizando suas lutas, suas dúvidas e os aspectos mais esotéricos de seus ensinamentos. Número 20. O conclave nas sombras. As eleições papais místicas. Enquanto os olhos do mundo se voltam para o Vaticano durante o sagrado processo de escolha de um novo Papa, os sussurros de um conclave nas sombras e as influências místicas sobre a sucessão papal há muito rondam os corredores da Santa Sé. Segundo esses rumores, um grupo secreto de cardeais e bispos excomungados se reúne nas sombras durante cada conclave, trabalhando para moldar o resultado da eleição papal através de rituais arcanos e práticas místicas. Dizem que os membros deste conclave nas sombras estão versados em antigos conhecimentos esotéricos e possuem uma profunda compreensão das forças espirituais que guiam a Igreja. Alguns afirmam que comungam com anjos e santos, buscando a orientação divina em seus esforços para direcionar o papado. Outros sugerem que o conclave nas sombras poderia até se dedicar a artes obscuras e práticas ocultistas, usando seus poderes místicos para influenciar os corações e as mentes dos cardeais votantes